Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Privilégio estarmos juntos aqui mais uma vez. Já temos aqui no canal Mente Quântica. O pessoal já está chegando aqui. Divindade, Luz e Amor acabam de entrar. É bom ter vocês conosco. Pessoal do canal Mente Quântica estavam aí com o Ed Carvalho. O Ed Carvalho é muito carismático, é muito querido, é um amigo muito leal, é um músico fantástico, né? Faz seus shows aí pelo Brasil durante a semana, mas está firme aqui todo fim de semana no canal Mente Quântica. Forte abraço para você, Ed Carvalho, que concluiu sua live, não é? Musical, agora há pouquinho. Além do canal Mente Quântica, estamos também no Psi Elias Pereira. Temos já o Márcio Canhamero. Márcio Canhamero, acho que é isso. Apareceu só um pedaço do nome agora, Márcio. Também conosco Neves Vilauta, acaba de entrar no Psi Elias Pereira, muito bem-vindo. Diogo Barbosa, muito bem, gente nova no pedaço. Neves Vilauta dando boa noite para a galera toda e para mim também, muito boa noite. Márcio Canhamero, é isso aí, boa noite, boa noite. Me chamando de professor aqui, que honra. Que bom ter você aí, Márcio. Elaine Santos Tonetti, Elaine de Campinas, amiga tão querida, que bom ter você aí. Manda um beijão aí, um abraço pro marido. Fala que estamos juntos. Fala que estou com saudade dele. Oi para você também, viu? Voltando ao canal Mente Quântica, temos aí Dramazanotti, entrou, ok. Tá dando um acenozinho, um aceno para você também aí no canal Mente Quântica. Se quiser repostar alguma coisa dizendo como é que eu devo chamar você, pode ser, tá bom? Porque às vezes o nome artístico que a gente coloca no nosso canal, quando uma outra pessoa vê pela primeira vez, a pronúncia às vezes não dá para soar como a gente gostaria, não é? Marley acaba de entrar, Arlete Lima também no canal Mente Quântica, que bom! Já temos um grupo muito bacana, muito legal, muito simpático, tanto no Psi Elias Pereira, quanto no canal Mente Quântica. O tema de hoje é um tema muito especial também, né? Vamos falar sobre liberdade, né? O tema você já deve ter acompanhado aí nas nossas chamadas, né? Uma sociedade de pessoas livres, né? Será que nós somos uma sociedade de pessoas livres? O que você acha? Ariane Lima, do canal Mente Quântica, acaba de entrar também. O que você acha, Ariane? Será que nós somos uma sociedade de pessoas livres? Você se considera uma pessoa livre? Ariane, você aí do canal Mente Quântica. E você, Elaine, do Psi Elias Pereira. Você se considera uma pessoa livre, Elaine? Responde aí para mim. Vamos lá. Vamos ajudar o Dr. Elias, professor Elias, a fazer a live de hoje, né? Se consideram pessoas livres? Outras pessoas também podem colocar, né? Você é livre? Se considera uma pessoa livre? Hoje vamos falar sobre uma sociedade de pessoas livres. Enquanto você responde essa pergunta, eu quero lembrar, né, para aqueles que estão aí talvez pela primeira vez, que aqui quem está falando é o Elias Pereira, Dr. Elias Pereira. Eu sou psicólogo clínico, eu trabalho aqui em Hortolândia. Hortolândia, na região metropolitana de Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo. E eu faço atendimento presencial no meu consultório. O Neves Vilauta está dizendo que sim,
Somos uma sociedade de pessoas livres. Muito bem. A Ariane Lima está dizendo que não. No canal Mente Quântica ela está dizendo não. Não somos uma sociedade de pessoas livres. E o Neves Vilauta está dizendo sim. Somos uma sociedade de pessoas livres. Olha que bacana, hein? Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Vou dizer o que eu penso e vou respeitar a opinião de quem está no canal Mente Quântica e de quem está aqui no Psi Elias Pereira também. Mas eu estava dizendo que eu atendo aqui em Hortolândia, perto de Campinas, atendo presencial no meu consultório. Aliás, eu estou no meu consultório agora. Qualquer live dessa eu vou mostrar o meu consultório para você, a minha sala de espera, meu consultório aqui no fundo, enfim, para você conhecer o meu ambiente. E eu atendo adolescentes, jovens, adultos e sou também terapeuta de casais. Mas, doutor Elias, para que terapeuta de casais? O que é terapeuta de casais? O que faz um casal procurar um terapeuta? É quando duas pessoas querem continuar vivendo juntas, porque elas se gostam, se desejam, construir uma história, estão construindo uma história e não estão conseguindo viver juntos, não estão conseguindo acertar os ponteiros, estão se desentendendo demais e querem aprender a conviver melhor umas com as outras. Então elas procuram um terapeuta de casais, que vai conversar com um, com o outro e com os dois, com um, com o outro e com os dois. E assim eles lograrão êxito em continuarem a viver juntos. Entende? Esse é um terapeuta de casais. Ajuda os casais a encontrarem caminhos para continuarem a viver juntos. É isso que faz um terapeuta de casais. Eu atendo terapia individual e terapia de casais. Faço atendimento presencial e ultimamente 70% dos meus atendimentos são feitos online. Ou seja, usamos o WhatsApp, usamos o Zoom, usamos o Skype, usamos o Meet, usamos... eu atendo um garoto de São Paulo que ele usa um aplicativo lá, que é um aplicativo muito bacana que eles usam para jogos. E ele falou, baixa aí no seu celular, Elias, esse aplicativo. E eu baixei e é por aquele aplicativo que a gente faz as lives com ele. É um adolescente, um jovem de 18, 19 anos, enfim. Então, usamos todas as mídias disponíveis para fazer as nossas lives e os nossos atendimentos. Tudo regulamentado pelo Conselho Regional de Psicologia, né? E os resultados, as pesquisas mostram que os resultados são tão bons quanto os presenciais. Certo? Muito bem. A Iracema Nete está dizendo que sim, nós vivemos num país livre, numa sociedade de pessoas livres. A Iracema Nete, para quem não sabe, é a minha irmã. Minha irmã querida, que mora lá em Sorocaba. Beijão para você, beijão para os filhotes e para os seus netinhos. Na nossa família de 9 irmãos, ela vem logo acima de mim, né? E logo abaixo vem o caçula. Então ela é a antepenúltima. Eu sou o penúltimo e tem o nosso caçula, que é o Isaías. Muito bem. Neves Vilauta, Hortolândia é a minha cidade. Opa! Você nasceu em Hortolândia e agora está morando onde, Neves? Conta pra gente, onde é que você está agora? Já que Hortolândia é a sua cidade. Ou você continua em Hortolândia e a gente aqui não sabe, né? Hip Basic acaba de entrar também. Vamos conversar. A Sandra Zingler acaba de entrar no canal Mente Quântica. Pessoal do canal Mente Quântica, sempre presente, sempre aí, antenados às lives do Dr. Elias Pereira, falando sempre sobre questões da mente, da cabeça, da nossa cachola, do programa que roda aqui no nosso cérebro. Nós não conversamos sobre doença do corpo, embora falamos sobre isso quando necessário.
Não conversamos sobre doença do cérebro, embora falamos sobre isso quando necessário. Falamos sobre as doenças da mente, não é? Basicamente depressão, fobia, ansiedade, desespero, raiva, ira, frustração, bipolar, uma série de patologias que podem acometer a nossa mente, nossos sentimentos, nossas emoções. É sobre isso que falamos aqui. E hoje vamos falar sobre liberdade. Quando a gente fala em liberdade, imediatamente nós lembramos que no nosso país houve um grupo de pessoas que viveram sem liberdade durante quase 400 anos. Veja, quantos anos o Brasil tem? Quantos anos o Brasil tem? Diz aí, Junqueira, Cristina Junqueira. Quantos anos tem o Brasil, Cristina? O Neves está dizendo sim. Eu vim do Pernambuco, estou morando em Hortolândia. Pô, que bacana. Não sabia que você morava por aqui, cara. Eu estou falando aqui do Parque Hortolândia, pertinho do NASP aqui. É aqui meu consultório e é aqui que eu moro. Bom ter você aí. Então, o Brasil tem 520 anos, né? Descoberto em 1500, data redonda, né? E estamos em 2020, então o Brasil tem 520 anos. Dos 520, quase 400, houve uma classe de pessoas no Brasil que não eram livres, que não tinham liberdade. Estamos falando de quem? De quem estamos falando? Hoje eu vou dar uma de professor mesmo. Eu vou perguntar e você vai precisar teclar aí. Se tiver no celular, vai lá no dedo e tecla. Quem é no Brasil que não teve liberdade durante quase 400 anos? Estamos lembrando de quem? Estamos falando de quem? Estamos falando dos... Alguém vai colocar? Não. Escravos. Muito bem. Márcio Canhameiro. Os escravos. Estamos falando dos pretos. Os pretos, por quase 400 anos da nossa história. Queridos, a Lei Áurea foi assinada em 1888. Há 132 anos só. 132 anos na história é um risquinho. Então, a maior parte da nossa história, nós do Brasil mantínhamos uma classe de pessoa escravizados, ganhando só uma ração diária para trabalhar 15, 18 horas por dia e serem açoitados quando desobedeciam. E aí há livros e livros e filmes que contam a história dos escravos. Aqui no Brasil, escravizados foram os indígenas e os pretos. Preto é cor, negro é raça. É interessante você ter falado isso, Ulisses de Lima. Por que eu não falo negro? Eu não falo negro porque na cultura judaico-cristã ocidental, falar negro é pejorativo. Para o senso comum, falar de negro é pejorativo. Falar de negro está ligado a coisa ruim, a coisa má, a coisa ligada à maldade, para muitos ao satanismo talvez, não é? Quem é preto mesmo, e preto culto, que estudou, ele não gosta de ser chamado de negro. Você precisa tratá-lo de preto. Porque, veja,
Nós não falamos que existem os brancos, os pele vermelhas, que são os índios, os amarelos, que são os asiáticos. Por que com os africanos a gente não fala preto, fala negro? Negro, na cultura judaico-cristã, está ligado a coisas que não são boas. A coisas que têm vínculo com o ocultismo, com a maldade. Então a gente diz preto. É por isso que o Gilberto Gil deu o nome na filha de Preta. Você sabia que o nome da Preta Gil não é apelido? Não é apelido. O nome dela é Preta. E tá certo Gilberto Gil. Gilberto Gil estaria equivocado se ele desse o nome dela de Negra. Ela não é negra. Ela é preta. Negro no Brasil, e onde predomina a raça branca, tem um tom pejorativo. Por isso, quando eu me refiro aos escravos e às pessoas que são pretas, eu não falo negros, eu digo preto. E eu não tenho dificuldade nenhuma de falar, porque a minha irmã Iraci está assistindo a live. Ela sabe que a nossa mãe é preta. Nossa mãe é preta. Nosso pai não era. Nosso pai era um branquelo, de olhos verdes, descendente de europeus, holandeses, possivelmente. Mas a nossa mãe é preta. Não é negra, é preta. Porque é cor. E o mundo fala de cor, não fala de raça. O conceito de raça está se acabando no mundo todo. Por quê? Porque no mundo houve uma grande mistura. Então, quando se fala em raça, quem tem cultura fala em raça humana. Não fala em raça negra. Não fala em raça branca. Não fala em raça amarela. Não fala em raça vermelha. Raça é humanidade. Os humanos são uma raça. Percebem? Pois é. E por quase 400 anos, os pretos foram escravizados no Brasil. No final da nossa live, eu vou colocar uma música do Gilberto Gil. Não, digo melhor, uma música cantada por Caetano Veloso, escrita por Joaquim Nabuco, que foi um abolicionista, um político brasileiro que lutou para que a Lei Áurea fosse assinada no dia 13 de maio de 1888. A Lei Áurea, que foi a última lei, foi gradual, a libertação dos pretos no Brasil. E ela foi finalmente sacramentada em 13 de maio de 1888. Mas quem conhece um pouco de sociologia sabe que os pretos foram libertos formalmente e nos papéis, nos documentos de cartório. Mas na prática, na vivência, no cotidiano, no dia a dia, os pretos continuam sendo semi-escravos no Brasil. Falando da cultura brasileira. Embora a sua liberdade foi assinada em 1888, há 132 anos atrás, pela princesa Isabel. Se fala muito de liberdade, não é? Esse conceito de liberdade na modernidade, a liberdade que a Elaine disse sim, não é? Aqui, ou foi o Caiameiro, não me lembro, não é? Alguém disse sim, alguém disse não, não é? Se discute a liberdade de maneira mais forte, mais ampla no Ocidente, desde 1798, quando aconteceu a Revolução Francesa. Você que estudou, não é?
Peron Lloyd. Oh, que bom que você está aí. Bom ter você. É bom e é uma responsabilidade ter você aí, doutora. Não é? Uma advogadaça de primeira qualidade. Trabalha no Ministério Público, em algum órgão público. É uma advogada muito querida, é uma amiga, a Lloyd. Enfim, vamos lá. Em 1798, portanto, com a Revolução Francesa, que defendiam 3 bandeiras: liberdade, igualdade e fraternidade. Veja, a Revolução Francesa defendia liberdade, igualdade e fraternidade. Os maçons trabalham essa ideia. Eu não posso falar muito, porque não conheço o funcionamento. Mas nas fachadas, e conversando eventualmente com um ou com outro que conhece um pouco, nos lembram que é um conceito trabalhado, não é? E de 1798 para cá, todas as sociedades livres do Ocidente adotaram a liberdade, a igualdade e a fraternidade como princípios em seus países e colocaram esses itens em suas constituições. No período da Revolução Francesa, no século XVIII, ocorreu também a proclamação da independência americana, começando no estado de Virgínia, e mais 13 colônias. Depois abarcou todas as 52, me parece, não me lembro, 50 e tantas e poucos estados, chamados de colônias na época. Então, na Constituição Americana do século XVIII, já entrou o conceito de liberdade. Então é liberdade, igualdade e fraternidade. Vou começar de trás para frente, para fazer um raciocínio aqui. O que é fraternidade? O que é uma sociedade fraterna? O que é uma confraria? O que é um frade? Um frade, na Igreja Católica, é um irmão. O que é um amor fraternal? É um amor de irmão. Fraternidade vem do latim, que significa irmandade. Então, o conceito da Revolução Francesa é que os seres humanos são irmãos e, portanto, eles devem se relacionar como irmãos. É o conceito de fraternidade. Conceito de igualdade na Revolução Francesa. Igualdade como? O que vale o branco, vale o preto. O que vale o preto, vale o vermelho. Que para nós aqui são os índios, não é? O que vale o vermelho, vale o amarelo, que são os asiáticos, japoneses, chineses, coreanos, é a raça amarela. Igualdade em que sentido? O valor que tem o milionário tem o que mora na periferia e se desloca no transporte público. Perante a lei, a ideia da Revolução Francesa era que perante as leis dos países, e eles queriam que esse fosse o ideal para o mundo todo, e lograram êxito, porque o Ocidente todo trabalha com o conceito de fraternidade, de igualdade. Você já ouviu a expressão que todos são iguais perante a lei? Mas sempre aparece alguém igual eu para tirar o gosto das coisas. Todos somos iguais,
mas alguns de nós são mais iguais do que outros. Você entende a expressão? Você entende essa expressão marota? Todos somos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. No livro A Revolução dos Bichos, quando os bichos tomam conta da fazenda, os porcos, que são os líderes, elaboram uma série de leis. E tem uma lei lá que diz assim: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. Portanto, D.R. Sanglardi, no Psi Elias Pereira, todos somos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Adriana Mota, também aí no Psi Elias Pereira, Donizete no canal Mente Quântica. Por que todos somos iguais, mas alguns são mais iguais que outros? Alguns de nós, por relacionamentos, por condição financeira, por posição socioeconômica, por ligações políticas, conseguem mais facilidades na esfera pública e econômica do que outros. Isso não está certo. Isso está errado. Porque nós somos iguais. O pau que dá em Chico deve dar em Francisco. E o meu pai chamava Francisco, né? Todos iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Infelizmente. E a nossa luta, nossa batalha, é para que todos sejam iguais de verdade. O rico e o pobre. O que tem pós-doutorado e o que não aprendeu a ler e escrever ainda. Ele deve ser tratado com toda a dignidade e respeito que o ser humano merece. O branco, o pardo e o preto. Todos iguais. Ninguém acima da lei. A lei é que deve estar acima de todos. E eu e você temos uma responsabilidade social, que é lutar pela igualdade entre as pessoas. O homem não pode ter mais privilégios do que as mulheres. As mulheres não podem ter mais privilégios do que os homens. O machismo é um equívoco. O feminismo é um equívoco. Porque direitos iguais, oportunidades iguais, para estudar, para ter saúde, para trabalhar, salário igual entre mulheres e homens, mulheres e mesmo cargo que homens ganham menos, de 30% a 40% menos do que os homens. Isso está errado. Mulheres que executam o mesmo trabalho que os homens devem ter o mesmo salário do que os homens. Ninguém precisa ter vantagens. Isso seria um país de igualdade. Bora lá lutar pela igualdade entre as pessoas? Entre homens e mulheres? Entre ricos e pobres? Entre pretos e brancos? O poder público deve tratar, e os políticos, os poderosos, devem tratar de maneira igual. O industrial que tem 5.000 funcionários e
ambos têm o mesmo valor como ser humano, como gente. Devem ser tratados com a mesma dignidade. A lei que vale para um, vale para outro. A liberdade, os benefícios que um tem, o outro deve ter. O industrial que tem 5.000 funcionários pode pagar um plano de saúde e ser atendido no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês. O pedreiro, e eu digo pedreiro sem problema, porque tem pedreiro na minha família, tem caminhoneiro na minha família, eu fui servente de pedreiro. Pedreiro no SUS. O poder público deveria investir de tal maneira no SUS, de tal maneira que não houvesse diferença se você vai para o Albert Einstein ou se você vai para o UPA da sua cidade. Mas o dinheiro que deveria ir para o UPA da sua cidade foi para a cueca do deputado. Entende por que a igualdade é um problema? Porque nós somos o problema. Porque para receber um paciente que vem no meu consultório, eu atendo assim, sem problema. Mas se eu souber que o governador do estado vem no meu consultório, eu vou querer botar um terno e o sapato mais novo. Por quê? Os seres humanos não são iguais? Nós somos iguais, mas alguns são mais iguais que outros na prática. E essa é a grande desgraça do período em que vivemos. Fraternidade e liberdade, aliás, fraternidade e igualdade e liberdade. É sobre liberdade que nós queremos tecer esses comentários que virão agora até o final da nossa conversa. Existe um artigo. Você sabe que existe um livro que rege o país. Que ousadia essa menina escreveu aqui. Elaine Santos Tonetti. Doutor Elias, você é a nossa voz. Amiga, ela é minha amiga, por isso que ela fala assim, viu? Alguém diz que quando o elogio é de um amigo, você não deve acreditar porque ele é amigo, né? Quando é de um inimigo, você também não deve acreditar no elogio, porque ele está querendo conquistar você. Mas eu entendi, querida, eu entendi o que você falou. Eu entendi o que você falou, Elaine. Entendi perfeitamente. O artigo 5º da nossa Constituição, não é, doutora Lloyd? Você que está aí conosco no Psi Elias Pereira. Espero que você não tenha saído daí. O artigo 5º da nossa Constituição, que é o livro que o Supremo Tribunal Federal só existe para que ninguém dê uma interpretação errada sobre a Constituição. O Supremo Tribunal Federal tem uma única função nesse país, só uma: trabalhar para que ninguém dê uma interpretação errada para a Constituição. Se o Supremo Tribunal Federal faz um outro trabalho que não seja esse, está desonrando a função e não teria razão de existir. Poderia ser extinto. É para isso que serve o Supremo Tribunal Federal. Não é para proteger político de colarinho branco, não. É para defender o que vale, o que diz a Constituição. Diz assim:
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Direito a quê? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E aqui eu quero gastar um tempinho com você, querido. Aqui há 5 direitos fundamentais que eles são chamados de cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Não pode ser mudado da Constituição. Não pode ser tirado. Para tirar isso aqui, tem que rasgar a Constituição e fazer outra. A nossa é de 1888. De 1988. Lembra do Ulisses Guimarães? Ele foi o relator da Constituição. Então é vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, num país livre, você tem direito a ter a sua propriedade. E o Estado pode facilitar a sua vida, mobilizando de tal modo a economia e o mercado para que você tenha condições de ter a sua propriedade. Daí os programas ligados à casa própria, que é o sonho inicial dos brasileiros, a casa própria. Todo brasileiro tem direito à segurança. Isso é um garantidor da sua liberdade também. Então o Estado deve oferecer segurança para todos os brasileiros livres e os estrangeiros que vivem aqui. E todos os brasileiros e estrangeiros que vivem aqui devem ser tratados com igualdade. Somos iguais perante a lei. E todos têm direito à vida. Então o Estado tem o dever de proteger a sua vida. Sabia disso você do canal Mente Quântica? Você do Psi Elias Pereira? O Estado tem a obrigação de proteger a sua vida. Você do canal Mente Quântica trabalha 5 meses por ano para pagar impostos, para o Estado ter condições de proteger a sua vida. O ideal seria que tivesse um policial militar em cada ponta da rua que você mora, para lhe dar segurança, porque você paga para isso. Você do Psi Elias Pereira, você paga para isso. Para ter segurança, para ter vida. E o direito à liberdade. Agora, queridos, que tipo de liberdade a gente está falando? Doutor Elias, você está falando de liberdade, é importante ser livre. Que tipo de liberdade? A liberdade deve ser nas formas da lei. Tudo aquilo que é previsto, que o homem tem direito, ele é livre para conquistar, é livre para conseguir. Mas eu quero falar especificamente, entrando na parte final da nossa conversa, sobre a liberdade de consciência e a liberdade religiosa. O que é liberdade de consciência? Liberdade de consciência é você adotar um modelo de vida que você achar melhor para você.
Se você quer ser um ser humano que coma carne, seja um carnívoro. Se você quer ser vegetariano, seja vegetariano. Se você quer ser vegano, você é livre para ser vegano. Se você quer pertencer politicamente à direita, você é livre para pertencer à direita. Agora, se você quer ser de esquerda, você é livre para ser de esquerda. Mas, doutor Elias, como é que o senhor diz um negócio desse? Que as pessoas são livres para ser de esquerda? Claro que são. Você é livre para ser petista. Você é livre para ser do PSOL. E você é livre para ser do PSL, se você quiser. Direita e esquerda, você é livre. O país não pode cercear a sua consciência. Você tem liberdade. Você é livre para escolher a sua profissão. Se você pode pagar uma universidade para o seu filho, ou se você pode educá-lo para colocá-lo numa universidade pública, ele é livre para escolher o que ele quer ser. Médico, engenheiro, advogado, psicólogo, enfermeiro, engenheiro de produção, técnico, piloto de avião, bombeiro, policial militar. Entrar para o exército. Seu filho é livre. Liberdade de consciência. E liberdade religiosa. Qual é a melhor religião que existe, por falar nisso? Será que é o judaísmo? Será que é o islamismo? Será que é o shintoísmo? Será que é o cristianismo? E dentro do cristianismo, qual a melhor religião? É o catolicismo? É o adventismo? É o metodismo? É o presbiterianismo? É a bola de neve? É Brasil para Cristo? É Assembleia de Deus? É Cristão do Brasil? Qual é a melhor religião que existe? Alguém com liberdade de consciência não vai dar o nome da melhor religião. Porque, como diz Vitor Hugo, a tolerância é a melhor das religiões. Melhor religião que existe é eu tolerar que você tenha outra religião que não seja a minha. Essa é a melhor religião. Melhor religião que você pode ter é tolerar que eu tenha a religião que eu quiser. E eu não devo prestar contas para você da religião que eu tenho. E eu não posso pedir que você preste contas para mim da religião que você tem. O Brasil, a Constituição te dá o direito de liberdade de culto. Nenhuma autoridade pode entrar num culto e interromper o culto. Nem o exército, nem a polícia, nem o governador, nem o presidente, ninguém. É liberdade de culto. A tolerância é a maior das religiões.
que, quando se fala em liberdade, eu decidi falar sobre liberdade de consciência e liberdade religiosa? Porque isso está ligado à dignidade humana, que é o poder de manifestar a sua crença. A nossa Constituição garante ao ser humano a liberdade de não só crer, mas manifestar-se dizendo no que ele crê, falar da sua crença. Ninguém pode calar você, ninguém pode censurar você. Você pode falar da sua religião. Se você encontrar um interlocutor que seja tão livre quanto você, que consiga ouvir sobre a sua religião. Entende? Nosso país é um país laico. O que é um país laico? O país onde todas as religiões praticadas são legitimadas e defendidas para serem praticadas. Aí você me pergunta assim, então por que é que nos órgãos públicos tem um crucifixo do cristianismo? Porque o Estado, o país é laico, mas a população é majoritariamente cristã. Por isso que se você olhar no Supremo Tribunal Federal, lá na parede do Supremo Tribunal Federal tem um crucifixo. Talvez devesse não ter, penso eu, mas tem. Por quê? Porque o Estado é cristão? Não, o Estado não é cristão, o Estado é laico, o Estado não tem religião. A religião do Estado é proteger a tua religião, para que você possa exercê-la sem ser perturbado. Essa deve ser a religião do Estado. E finalmente, entrando na parte final, a liberdade, como um todo, é defendida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948, no Pacto de São José da Costa Rica, de 69, adotado pelo Brasil, e como já vimos, é defendido na Constituição também. No artigo 5º, inciso 6, diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Você não só é protegido se você quer exercer uma religião, como o Estado precisa garantir a você o local de culto, onde você cultua. O Estado precisa dar proteção para você e para o lugar de culto, seja ele qual for, dentro dos limites da lei, evidentemente. Tivemos uma boa conversa hoje, não é? Eu quero colocar agora uma música cantada pelo Caetano Veloso. A letra é de um livro de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um político brasileiro, um tribuno brasileiro, que lutou pela abolição da escravatura. Eu queria que você prestasse atenção à letra dessa música, que é chamada Noites do Norte, ok? Eu vou colocar aqui para você. Ela fala que nós acabamos com a escravidão, mas a escravidão continuaria.
fazendo parte da cultura brasileira. Preste atenção nessa música aqui, do Caetano Veloso. Ouça. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Ela espalhou por nossas vastas solidões uma grande suavidade. Seu contato foi a primeira forma que recebeu a natureza virgem do país. E foi a que ele guardou. Ela povoou como se fosse uma religião natural e viva, com seus mitos, suas legendas, seus encantamentos. Insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. Ela, o suspiro indefinível que exalam ao luar as nossas noites do norte. Ok. Muito bem. Queridos, o nome dessa música, se você quiser procurar depois, é Noites do Norte no YouTube. E aconselho você a encontrar a letra também. Vai no Google, Noites do Norte, Caetano Veloso, ou música, Noites do Norte, e leia a letra. A letra diz que a escravidão permaneceria como uma característica nacional do Brasil. A principal característica do Brasil, segundo Joaquim Nabuco, esse tribuno brasileiro, é a escravidão. E eu acho que ele não está errado. Nós mantemos uma classe de pessoas escravizadas na doença, na falta de segurança, na falta de trabalho, na falta de estudo, na miséria, na pobreza. Nós não damos oportunidades a todos, como deveríamos dar, como país. Procure essa letra e você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. A ideia de hoje foi falar um pouco sobre liberdade. Nossa Constituição fala que somos livres, mas na prática há uma classe de pessoas que não tem acesso total e livre que outras pessoas mais ricas, mais bem relacionadas possuem. Forte abraço para você, espero que você possa refletir no que nós conversamos hoje e voltaremos na quinta-feira, 13h. Nossas lives são quinta, 13h e domingo, às 19h. Forte abraço para você do canal Mente Quântica e forte abraço para você do Psi Elias Pereira. Felipe Cipriano, aquele abraço. Estamos de olho, hein, Felipe? Vamos começar
concluindo aqui pelo canal Mente Quântica, como fazemos sempre. Concluindo aqui. Vamos concluir. Tá dando um pouquinho de trabalho para concluir aqui, mas vamos lá. Vamos tentar concluir. Muito bem. Vamos encerrar aqui.